Na pequena e remota vila de Serra do Norte, escondida nas colinas entre florestas sombrias, havia uma lenda sombria que amedrontava os moradores. A lenda dizia que, se uma família tivesse 7 filhos homens consecutivos, o último seria amaldiçoado. Quando o 7º filho nascesse, carregaria consigo a maldição de se transformar em um lobisomem a cada lua cheia. Essa maldição, tão antiga quanto o vilarejo, fazia com que todos olhassem com desconfiança para aqueles que nasciam sob essas condições. Foi exatamente isso que aconteceu com a família dos Albuquerque. O patriarca, Pedro Albuquerque, sempre temeu essa maldição quando sua esposa deu à luz 6 filhos homens consecutivos. O medo tomou conta dele quando o 7º filho nasceu, mais uma vez homem, recebendo o nome de João Albuquerque. O bebê logo foi alvo de cochichos e olhares desconfiados. Naquela pequena vila, todos sabiam o que a chegada de João poderia significar. Durante sua infância, o menino foi visto com distância e medo. Embora nunca tivesse mostrado sinais da maldição, os rumores e a crença na antiga lenda faziam de sua vida um tormento silencioso. Conforme cresceu, João, um jovem introspectivo e reservado, passou a trabalhar na fazenda de Dr. Evaristo, um fazendeiro rico e respeitado na região. Evaristo era um homem prático, que não se deixava levar por superstições e sempre tratava João com normalidade, confiando nele para cuidar dos cavalos e dos trabalhos mais pesados na fazenda. Contudo, à medida que João se aproximava de seus 35 anos, eventos estranhos começaram a ocorrer nas redondezas da fazenda. Numa certa noite, quando a lua cheia brilhava intensamente no céu, 3 caçadores locais afirmaram ter visto uma criatura gigantesca entre as sombras da mata. Eles voltavam de uma caçada noturna quando, segundo seus relatos, um lobo de proporções descomunais os perseguiu. Essa criatura, diziam eles, tinha uma aparência aterrorizante, meio humana, meio animal, com dentes afiados e garras enormes. Ao espalharem essa história pela vila, o medo rapidamente se alastrou, e muitos começaram a murmurar que João Albuquerque finalmente havia se tornado aquilo que a lenda previu. Na manhã seguinte ao estranho encontro dos caçadores, Dr. Evaristo começou a notar algo fora do comum. João chegará para trabalhar exausto, coberto de lama e com os olhos vermelhos. O fazendeiro achou estranho, mas não disse nada de imediato. No entanto, ao longo dos dias, mais relatos começaram a circular pelo vilarejo. Galinhas desapareciam, ovelhas eram encontradas mortas com suas entranhas arrancadas, e em todas essas noites, a lua cheia pairava no céu. A tensão no ar era palpável, e até mesmo os mais céticos começaram a acreditar que o lobisomem não era apenas uma história de terror. Curioso, Evaristo passou a prestar mais atenção em João. Ele começou a notar os padrões. João sempre desaparecia nas noites de lua cheia e reaparecia no dia seguinte, esgotado e cheio de cicatrizes inexplicáveis. Foi então que o fazendeiro decidiu confrontar os rumores. Certo de que algo sobrenatural estava acontecendo, Dr. Evaristo arquitetou um plano. Ele convidou João para uma conversa em particular no galpão da fazenda, onde pretendia observar mais de perto seu comportamento. A noite se aproximava, e a lua, mais uma vez, enchia o céu de sua luz prateada. Quando João chegou ao galpão, já parecia desconfortável, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Os olhos dele brilhavam de uma maneira peculiar, e seu corpo estava tenso, como se estivesse à beira de um colapso. Evaristo observava cada detalhe, ainda relutante em acreditar nos rumores, mas incapaz de negar o que seus próprios olhos testemunhavam. Quando finalmente a lua cheia se ergueu completamente no céu, algo inexplicável começou a acontecer. João caiu de joelhos, suas mãos agarrando o solo enquanto um uivo gutural escapava de sua garganta. Evaristo, tomado por uma mistura de medo e fascínio, recuou para as sombras, observando a transformação terrível que acontecia diante de seus olhos. O corpo de João começou a mudar. Seus membros alongaram-se. Pelos negros cobriram sua pele, e seu rosto se distorceu em um focinho animalesco. O homem que ele conhecia como um simples trabalhador agora se transformava numa besta selvagem, um lobo gigante que encarnava os piores pesadelos da lenda.
Naquela noite, Dr. Evaristo finalmente compreendeu a verdade. O lobisomem que todos temiam não era um mito, e ele estava ali, bem diante de seus olhos, tomando a forma de seu empregado fiel. Sem hesitar, Evaristo saiu rapidamente do galpão, trancando a porta atrás de si, mas ele sabia que aquela noite seria longa, e o monstro que agora habitava o corpo de João não ficaria contido por muito tempo. Depois daquela noite, Dr. Evaristo não conseguiu dormir. A imagem de João, transformado em uma fera, continuava gravada em sua mente. O patrão tentou se convencer de que tudo não passava de um pesadelo, algo que sua mente criará devido ao medo. Mas os eventos daquela noite eram muito reais para serem ignorados. Ele sabia que precisava fazer algo antes que o lobisomem causasse mais destruição. Nos dias seguintes, João agia como se nada tivesse acontecido. Ele aparecia para trabalhar, silencioso e focado, com as mesmas cicatrizes inexplicáveis. Porém, a vila estava em alerta. Os boatos de um monstro que rondava a região cresciam cada vez mais, e os moradores começaram a desconfiar de tudo e de todos. Galinhas continuavam a desaparecer, e mais ovelhas eram encontradas mortas nos campos. O pânico tomava conta da pequena Serra do Norte. Certo de que a situação iria piorar, Dr. Evaristo decidiu compartilhar sua descoberta com Virgílio, o líder dos caçadores locais e homem influente na vila. Numa manhã fria, os dois se encontraram na casa de Evaristo, onde o fazendeiro, ainda hesitante, contou tudo o que tinha visto. Virgílio o ouviu atentamente, sem expressar descrença, pois também já tinha ouvido falar do lobisomem e até suspeitava que fosse João. Sempre houve algo de estranho naquele homem, comentou Virgílio, enquanto acendia o cachimbo. Eu só não queria acreditar que era verdade. O plano para capturar João foi traçado naquela mesma tarde. Virgílio e os outros caçadores, Dito e César, concordaram em esperar a próxima lua cheia, que ocorreria em poucos dias. Eles se armariam e ficariam de tocaia perto da fazenda de Dr. Evaristo, onde João estaria trabalhando até o anoitecer. Assim que a transformação começasse, eles o atacariam, esperavam poder matá-lo e pôr fim ao terror que assolava a região. Na noite marcada, o céu estava claro, e a lua cheia brilhava como uma lanterna sobre o vilarejo. Os caçadores estavam em posição, escondidos atrás das árvores que cercavam a fazenda. Evaristo havia se distanciado, pois sabia que não conseguiria encarar João novamente depois de ter visto o monstro de perto. O fazendeiro esperava no topo de uma colina, longe o suficiente para observar, mas não para participar da caçada. As horas passaram lentamente, até que, por volta da meia-noite, João saiu de sua pequena casa na fazenda. De início, ele parecia inquieto, andando de um lado para o outro, como se sentisse algo incomum. O silêncio da noite foi interrompido por um som gutural que escapou de sua garganta. Os caçadores assistiam com horror enquanto João começava a se transformar, exatamente como Evaristo havia descrito. Seu corpo crescia, os ossos estalavam e se alongavam, e uma espessa camada de pelos cobria sua pele. O lobisomem havia surgido novamente. Quando a transformação estava completa, Virgílio deu o sinal. Os três caçadores avançaram com armas em punho. Dito, com sua espingarda de calibre 12, foi o primeiro a atirar. O som do disparo ecoou pela noite, mas a criatura parecia pouco afetada. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor e investiu contra eles com velocidade impressionante. César, que vinha logo atrás, tropeçou e caiu enquanto tentava carregar sua arma. Virgílio gritou para ele se levantar, mas era tarde demais. A fera já estava em cima dele. O lobisomem atacou César com uma violência brutal. Em poucos segundos, o homem estava no chão, seus gritos abafados pelo rugido da criatura. Virgílio e Dito dispararam mais 2 tiros, mas o lobisomem não recuava. Ao contrário, parecia ainda mais furioso. Foi então que Dito, com um brilho de medo nos olhos, lembrou-se de uma antiga história que ouvirá de sua avó. Somente uma bala de prata poderia matar um lobisomem. Virgílio, precisamos de uma bala de prata, gritou ele, enquanto tentava recarregar a arma. Virgílio, no entanto,
Sabia que era tarde demais para qualquer plano detalhado. Eles precisavam fugir. Os dois se entreolharam e, sem trocarem mais uma palavra, começaram a recuar em direção à floresta. O lobisomem, no entanto, não estava disposto a deixá-los escapar. Num salto, ele alcançou Virgílio, derrubando-o com um golpe forte. Dito, desesperado, virou-se e disparou seu último tiro na direção da fera. O projétil atingiu a criatura no ombro, fazendo-a recuar por um breve momento, tempo suficiente para que ele puxasse Virgílio de volta ao caminho de fuga. Os dois caçadores correram pela floresta, com o lobisomem logo atrás deles. O som dos galhos se quebrando e dos uivos furiosos ecoava pela mata. Dito mal conseguia respirar, o medo o dominando a cada passo. Quando finalmente avistaram uma clareira, pararam para se recuperar e planejar o próximo movimento. Mas a criatura não estava disposta a dar trégua. Ela surgiu novamente entre as árvores, desta vez mais rápida e determinada. Sem outras opções, Dito e Virgílio continuaram correndo até encontrarem um antigo moinho abandonado, onde se esconderam dentro de uma pequena sala, trancando a porta atrás de si. Lá dentro, puderam ouvir os passos pesados da criatura do lado de fora, rondando o prédio. O lobisomem não desistiria tão facilmente. Enquanto Dito tentava manter a calma, Virgílio olhava para sua arma, com uma mistura de desespero e esperança. Eles sabiam que aquela noite não terminaria bem se não encontrassem uma maneira de acabar com a fera. Dito, ainda trêmulo, lembrou-se de que havia um ferreiro na vila, que uma vez mencionara possuir uma velha bala de prata. Ele contou isso a Virgílio, que imediatamente viu ali sua última chance. O ferreiro, ele tem a bala de prata. Se conseguirmos chegar até lá, poderemos matar essa coisa. Mas o problema agora era como sair do moinho sem serem mortos antes. Os uivos do lobisomem estavam cada vez mais próximos, e as paredes de madeira rangiam como se fossem ceder a qualquer momento. Virgílio se levantou, determinado. Temos que fazer isso rápido, disse ele. Você vai primeiro, Dito. Corra o mais rápido que puder, eu vou distraí-lo. Antes que Dito pudesse protestar, Virgílio saiu pela porta lateral, fazendo barulho para atrair a atenção da criatura. O lobisomem, como esperado, seguiu o som, uivando ferozmente. Isso deu a Dito o tempo que precisava para correr pela mata em direção à vila. Ele mal conseguia ver o caminho à frente, mas o medo o empurrava para frente. Enquanto isso, Virgílio corria em círculos ao redor do moinho, tentando manter o lobisomem ocupado por tempo suficiente. Seus passos eram rápidos, mas a criatura era implacável, cada vez mais próxima. Ao chegar à vila, Dito correu até a casa do ferreiro, batendo desesperadamente na porta. O velho homem, surpreso ao ver Dito àquela hora da noite, ouviu a história com atenção. Sem hesitar, foi até seu armário e pegou uma única bala de prata, envolta em um pano envelhecido. Isso é tudo o que temos, disse o ferreiro. Faça valer a pena. De volta à floresta, Virgílio estava quase sem forças. Ele sabia que não poderia correr por muito mais tempo. O lobisomem estava cada vez mais próximo, e seus movimentos eram cada vez mais lentos. Mas antes que a criatura pudesse atacá-lo, um som estridente cortou o ar, o disparo de uma arma. Dito havia chegado a tempo. A bala de prata acertou o lobisomem no peito. A criatura soltou um último uivo, caindo no chão com um estrondo. Seu corpo se contorceu por alguns segundos, até que finalmente parou de se mover. A lenda do lobisomem de Serra do Norte havia chegado ao fim, ou assim pensavam. Virgílio e Dito, exaustos e cobertos de suor, ficaram em silêncio por alguns instantes, tentando processar o que acabará de acontecer. O corpo do lobisomem estava imóvel, e a clareira em que caíra estava mergulhada em um silêncio perturbador. Apenas o som da respiração ofegante dos dois caçadores cortava a noite. Quando finalmente se recuperaram o suficiente para se mover, eles se aproximaram com cautela do corpo da criatura. Agora, à luz da lua, o que antes parecia um monstro gigantesco começou a perder suas características sobrenaturais. Enquanto os dois observavam em estado de choque, o lobisomem lentamente começou a se transformar de volta em João. Seu corpo encurtou,
Os pelos recuaram e as feições animalescas deram lugar ao rosto pálido e humano que os dois homens conheciam. João estava morto, deitado na terra fria, com a bala de prata cravada em seu peito. Dito, ainda em choque, sussurrou. Ele era mesmo o lobisomem. Virgílio, tremendo, assentiu em silêncio. A imagem de João morto diante deles era o suficiente para confirmar a terrível verdade. A lenda não era apenas um mito antigo, mas uma realidade que eles haviam testemunhado com seus próprios olhos. O horror da transformação, os uivos que ecoavam pela floresta e a violência do ataque, tudo se encaixava. João, o homem que trabalhará por tantos anos na fazenda de Dr. Evaristo, era o lobisomem que aterrorizava a Serra do Norte. Mas o que fariam agora? Dito, com a voz ainda trêmula, olhou para Virgílio e perguntou: devemos contar a alguém? Virgílio balançou a cabeça negativamente. Ninguém acreditaria em nós, Dito. Não há como explicar o que aconteceu aqui sem parecer que estamos loucos. Além disso, quem iria querer saber que matamos um homem da vila? Mesmo que fosse um lobisomem, ele ainda era João. Os dois sabiam que, para proteger suas reputações e evitar que a vila entrasse em um estado de pânico, o que aconteceu naquela noite deveria permanecer um segredo. Virgílio fez um sinal para que se afastassem do corpo. Vamos enterrá-lo aqui, na floresta. Ninguém jamais saberá o que aconteceu. Com a mente ainda turva pelo medo e o cansaço, Dito concordou. Eles não tinham forças para discutir nem energia para pensar em uma solução melhor. Agiram rapidamente, cavaram uma cova rasa entre as árvores, perto da clareira, e colocaram o corpo de João dentro. O silêncio da floresta os envolvia como uma sombra pesada enquanto cobriam o corpo com terra. Quando terminaram, a lua ainda iluminava a cena, quase como se estivesse testemunhando o final trágico daquela lenda. Depois de enterrar o corpo, os dois homens partiram rapidamente, de volta ao vilarejo. Não trocavam muitas palavras, o peso do que haviam feito pesando em suas consciências. Ao chegarem à vila, cada um foi para sua casa, com o firme compromisso de nunca mais mencionar o que aconteceu naquela noite. Nos dias que se seguiram, Dr. Evaristo notou a ausência de João, mas não fez perguntas. Sabia muito bem o que poderia ter acontecido e preferia manter o silêncio. Os boatos sobre o lobisomem começaram a diminuir, à medida que ninguém mais avistava a criatura. Aos poucos, a rotina na vila de Serra do Norte começou a voltar ao normal, mas o mistério do desaparecimento de João ainda pairava no ar, e muitos acreditavam que ele havia simplesmente deixado a vila, fugindo dos boatos sobre sua maldição. Dito e Virgílio, no entanto, não conseguiam esquecer. No fundo, ambos sabiam que o lobisomem não era apenas um mito, mas uma verdade com a qual haviam se deparado e que mudaria suas vidas para sempre. Um mês depois, a lua cheia voltou a brilhar sobre Serra do Norte, e com ela, a inquietação entre os moradores. Embora a paz tivesse sido restabelecida, algo ainda parecia errado. Virgílio acordou no meio da noite, suando frio, com a sensação de que algo o observava. Tentando se acalmar, ele olhou pela janela de seu quarto, e foi então que sentiu seu sangue gelar. Ao longe, nos limites da floresta, ele viu duas figuras. Uma delas, inconfundível, era a de um lobo gigante. O coração de Virgílio começou a bater descontroladamente. Ele correu até a casa de Dito, que morava perto, batendo desesperadamente na porta. Dito, grogue de sono, atendeu confuso, mas assim que ouviu as palavras de Virgílio, a expressão de terror voltou ao seu rosto. Ele está de volta, sussurrou Virgílio, com os olhos arregalados de medo. Eu o vi, o lobisomem está lá, e ele não está sozinho. Os dois homens sabiam que não poderiam enfrentar essa nova ameaça sozinhos. Decidiram que, desta vez, iriam procurar Dr. Evaristo. O fazendeiro, ao ouvir a história, empalideceu. Isso não pode estar acontecendo. Matamos João e enterramos o corpo. Dito interrompeu. Nós pensamos que o matamos, mas e se ele não estava sozinho? E se houver outros? Evaristo não podia acreditar no que estava ouvindo, mas sabia que não podia ignorar a situação. Eles tinham que agir rapidamente,
antes que o lobisomem atacasse novamente. Desta vez, o grupo de caçadores cresceu. Convocaram mais homens da vila, armados com tudo o que tinham, inclusive balas de prata que conseguiram forjar no último mês. Com os ânimos exaltados e o medo pulsando em seus corações, o grupo partiu em direção à floresta, determinado a dar um fim definitivo à maldição que assolava a Serra do Norte. Enquanto avançavam pela mata escura, os uivos que ecoavam entre as árvores aumentavam em frequência e volume, como se a própria floresta estivesse viva, respirando medo. Os caçadores trocaram olhares nervosos, cientes de que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que haviam imaginado. Repentinamente, à medida que se aproximavam da clareira onde enterraram João, o chão começou a vibrar levemente, e os uivos cessaram de repente. O silêncio era ainda mais aterrorizante do que os sons que preenchiam a noite momentos antes. Dito, caminhando à frente do grupo, parou abruptamente, apontando para o chão. Ali, bem no local onde haviam enterrado João, o solo estava revirado. A cova estava vazia. Um frio percorreu a espinha de todos os presentes. Ele saiu, sussurrou Virgílio, sem conseguir tirar os olhos da terra solta. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o som de passos pesados e o rosnado profundo de algo colossalmente grande tomou conta da clareira. Eles estavam cercados. Dos arbustos ao redor, vários pares de olhos brilhantes emergiram, refletindo a luz da lua. Eram lobisomens, não apenas João, mas outros também. A maldição que antes parecia isolada a um único homem agora se mostrava como uma praga antiga, espalhada pela terra e esquecida por gerações. Eles não estavam lutando apenas contra João, mas contra uma linhagem inteira de lobisomens. A luta que se seguiu foi feroz. Balas foram disparadas, gritos ecoaram pela floresta, e o cheiro de pólvora e sangue pairava no ar. Mas, por mais que os caçadores lutassem, eles sabiam que estavam em desvantagem. A cada criatura derrubada, outra surgia das sombras, como se a própria noite estivesse conspirando contra eles. A lua cheia, testemunha silenciosa de todo o massacre, continuava brilhando, imperturbável, enquanto os homens da vila de Serra do Norte travavam a batalha mais terrível de suas vidas. A batalha entre os caçadores e os lobisomens se intensificava na clareira iluminada pela lua. Virgílio, Dito e os outros homens de Serra do Norte lutavam desesperadamente contra as criaturas que surgiam das sombras. Gritos de agonia ecoavam por entre as árvores à medida que os lobisomens atacavam com fúria, suas garras afiadas rasgando a carne dos caçadores. O ar estava saturado com o cheiro de pólvora e sangue, e a tensão era quase palpável. Virgílio, com a espingarda firmemente segurada, disparava com precisão, tentando acertar o coração das criaturas com suas preciosas balas de prata. Porém, por cada lobisomem que caía, outros dois pareciam surgir das profundezas da floresta. Ele sabia que estavam em desvantagem. Precisamos de uma estratégia, pensou, ofegante, enquanto recarregava sua arma com as mãos trêmulas. Doutor Evaristo, que tinha ficado para trás no início da caçada, decidiu finalmente avançar até o campo de batalha. Ele sabia que, como fazendeiro mais respeitado da região, sua responsabilidade ia além de simplesmente observar. Ao chegar à clareira, a cena que presenciou fez seu coração gelar. Caçadores, que antes eram homens corajosos, agora caíam como folhas secas no outono, sendo despedaçados pelas criaturas da noite. A mente de Evaristo trabalhou rápido. Ele sabia que não poderiam continuar lutando daquele jeito. Eles estão nos superando, gritou ele para Virgílio. Precisamos encontrar uma maneira de limitar o número deles, ou todos morreremos aqui. Virgílio, ao ouvir as palavras do fazendeiro, acenou com a cabeça. Mas como? Respondeu ele, atirando em mais um lobisomem que se aproximava. Nesse momento, Dito, que até então estava lutando corpo a corpo com uma das criaturas, conseguiu derrubá-la e se aproximou de Virgílio e Evaristo. Eu tenho uma ideia, disse ele, ofegante. Há uma caverna ao norte da floresta, não muito longe daqui. Se conseguirmos atrair os lobisomens para lá, poderemos emboscá-los e usar a entrada estreita como vantagem. Eles não poderão nos atacar em massa.
Os três homens se entreolharam. A ideia de Dito parecia loucura, mas também era a única chance de sobrevivência que restava. Evaristo rapidamente tomou a decisão. É nossa única saída. Vamos levar o que restou dos homens e tentar. Com a nova estratégia em mente, Virgílio começou a gritar ordens aos outros caçadores, enquanto Dito indicava o caminho em direção à caverna. Aqueles que ainda conseguiam lutar começaram a recuar em direção ao norte, enquanto disparavam contra os lobisomens que os perseguiam implacavelmente. A corrida pela sobrevivência através da floresta densa foi uma verdadeira prova de resistência. As árvores pareciam fechar-se em torno deles, e os uivos dos lobisomens ecoavam por todos os lados, como se a floresta inteira estivesse viva, caçando-os. O grupo avançava rapidamente, com Virgílio liderando e Evaristo logo atrás, enquanto Dito os guiava para o que esperavam ser um último refúgio. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, os homens estavam exaustos. A entrada era estreita, e apenas um lobisomem poderia passar por vez. Dito rapidamente fez sinal para que todos entrassem. "Vamos nos preparar aqui", disse ele. "Quando eles chegarem, teremos uma chance melhor de defender." O grupo começou a posicionar-se dentro da caverna, recarregando suas armas e esperando o inevitável confronto. O som dos uivos não demorou a se aproximar. Em pouco tempo, a primeira criatura surgiu das sombras, seus olhos brilhando com a luz da lua. Virgílio atirou primeiro, acertando o lobisomem diretamente no peito com uma bala de prata. A criatura caiu, e outra imediatamente tomou seu lugar. O confronto na entrada da caverna foi feroz. Os lobisomens atacavam um de cada vez, como predadores determinados a bater suas presas. Mas os caçadores agora tinham a vantagem. A cada investida, uma bala de prata encontrava seu alvo, e os corpos das criaturas se acumulavam na entrada da caverna. No entanto, os lobisomens pareciam infinitos. Para cada um que caía, outro surgia da floresta, e os caçadores começaram a temer que suas munições não seriam suficientes para todos. O cansaço tomava conta de seus corpos, e a esperança diminuía a cada minuto. Evaristo, suando e com as mãos trêmulas, olhou para Virgílio. "Não podemos continuar assim para sempre", disse ele. "Há muitos deles." Nesse momento, Dito, que estava mais atrás, gritou: "Cuidado! Tem algo vindo da floresta." Os homens olharam para fora da caverna e, para seu horror, viram uma figura ainda maior que os outros lobisomens. Ele era mais alto, mais musculoso, e sua presença emanava um poder que os outros não tinham. Era óbvio que essa criatura não era um lobisomem comum. Evaristo imediatamente soube quem era. João, o lobisomem original, não havia sido completamente derrotado. João, agora transformado em uma versão ainda mais aterrorizante de si mesmo, avançou em direção à caverna. Seus olhos brilhavam de ódio, e ele rugia com uma intensidade que fez o chão tremer. Os caçadores sabiam que aquele seria o confronto final. Se não conseguissem derrotá-lo, tudo estaria perdido. Virgílio, segurando a última bala de prata em sua espingarda, deu um passo à frente. "Deixe-me enfrentá-lo", disse ele, com a voz firme, mas com o coração disparado. "Se ele passar por nós, estamos todos mortos." Evaristo olhou para Virgílio, sabendo que aquela era sua única chance. Ele assentiu lentamente, com um peso no peito. "Boa sorte." João se aproximava rapidamente, seu corpo colossal iluminado pela lua. Virgílio respirou fundo, levantando a espingarda e mirando diretamente no peito da criatura. Quando João estava a poucos metros da entrada da caverna, Virgílio apertou o gatilho. O disparo ecoou pela floresta, e a bala de prata cortou o ar, atingindo João em cheio. A criatura soltou um grito ensurdecedor, recuando alguns passos. Por um momento, todos pensaram que a batalha estava finalmente vencida. Mas, para o horror de todos, João não caiu. Ele apenas olhou para o ferimento, soltando um rugido ainda mais furioso. A bala de prata havia-o atingido, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. O desespero tomou conta dos caçadores. Virgílio, sem mais balas, recuou para dentro da caverna. Evaristo tentava pensar em uma solução,
mas sabia que o fim estava próximo. João avançou novamente, desta vez com uma fúria incontrolável, determinado a matar todos os que estavam à sua frente. Então, algo inesperado aconteceu. Um uivo distante ecoou pela floresta, e João, que estava prestes a atacar, parou de repente. Ele olhou para a direção do som, como se estivesse respondendo a um chamado. Os caçadores ficaram perplexos, sem entender o que estava acontecendo. João deu um passo para trás, sua respiração pesada, e seus olhos fixaram-se na escuridão da floresta. Outro uivo respondeu, mais próximo desta vez. E então, emergindo das sombras, surgiu outra criatura. Mas esta não era um lobisomem. Era um grande lobo branco, uma figura majestosa que parecia irradiar uma luz prateada sob a lua cheia. O lobo caminhou lentamente até João, que agora parecia mais calmo, quase submisso diante da nova presença. Os caçadores, atordoados, assistiram à cena sem entender o que estavam vendo. João, o lobisomem, deu alguns passos para trás, como se estivesse sendo dominado pela presença do lobo branco. Os dois trocaram olhares por um longo momento, e então, sem aviso, João recuou para a floresta, seguido pelo lobo branco. O silêncio caiu sobre a clareira. Os caçadores ficaram parados, sem saber o que fazer. Dito finalmente quebrou o silêncio. O que foi isso? Evaristo balançou a cabeça, ainda incrédulo com o que acabará de presenciar. Eu não sei, respondeu, com a voz baixa e hesitante. Mas parece que ele foi chamado, ou talvez controlado por aquela criatura. O fazendeiro olhou ao redor, seus olhos ainda tentando captar algum sinal de movimento na escuridão, mas tudo estava quieto novamente. Os caçadores, agora mais desconfiados do que aliviados, saíram lentamente da caverna. O grupo estava ferido, exausto, e nenhum deles tinha certeza de que estavam realmente a salvo. Virgílio, ainda segurando a espingarda descarregada, olhava para o lugar onde João havia desaparecido, com o coração pesado. Ele não conseguia compreender o que havia acontecido, mas sabia que a ameaça ainda não havia terminado. Não podemos ficar aqui, disse Dito, finalmente quebrando o silêncio. Mesmo que ele tenha ido embora agora, não sabemos quando ou se ele vai voltar. E aquele lobo branco, o que quer que fosse, não parecia amigável. Precisamos sair daqui e voltar para a vila. Os outros caçadores assentiram em silêncio, concordando com Dito. Estavam exaustos e feridos demais para continuar a caçada. Decidiram se retirar para a Serra do Norte, sem a certeza de que o perigo havia realmente passado. A caminhada de volta foi silenciosa, marcada apenas pelo som de passos pesados e o farfalhar das folhas sob os pés. Cada homem, envolto em seus pensamentos, tentava encontrar sentido no que havia acontecido naquela noite infernal. Ao chegarem à vila, já era madrugada, e a lua cheia ainda brilhava no céu. Evaristo foi o primeiro a falar, com a voz pesada de cansaço e incerteza. O que quer que tenha acontecido, não devemos contar à vila. Isso só causaria mais pânico. Precisamos esperar, observar e nos preparar para qualquer coisa que possa acontecer. Os outros concordaram relutantemente. Sabiam que seria impossível explicar o que haviam testemunhado: lobisomens, batalhas ferozes e uma criatura que parecia controlar o próprio João. Eles optaram por manter o silêncio, mas o medo, a dúvida e o terror não deixariam tão cedo as suas mentes. Uma semana depois, os dias passaram lentamente, e a vida em Serra do Norte voltou, ao menos na superfície, à normalidade. A lua cheia já havia desaparecido, e as noites voltaram a ser calmas. Nenhum sinal de lobisomens ou de uivos na floresta. Mas Virgílio, Dito e Evaristo sabiam que a paz era temporária. Havia algo maior em jogo, algo que eles ainda não compreendiam completamente. Foi numa manhã tranquila que Evaristo foi visitado por um estranho. Um homem alto, de aparência distinta, batia à porta da sua casa. Ele tinha um ar misterioso e uma presença imponente. Suas roupas eram simples, mas ele exalava um certo controle sobre a situação. Ao abrir a porta, Evaristo franziu o senho. "Em que posso ajudá-lo?" perguntou, desconfiado. O estranho sorriu levemente,
mas seus olhos permaneciam sérios. Sou Raimundo e venho de muito longe. Estou procurando algo que aconteceu recentemente nesta região. Algo que envolve lobisomens. O coração de Evaristo disparou ao ouvir aquelas palavras. Ele não esperava que um desconhecido soubesse tanto sobre o que acontecerá. Tentando manter a calma, ele perguntou: "O que você quer dizer com isso?" Raimundo deu um passo à frente, com uma expressão calma e firme. "Eu sei o que vocês enfrentaram. Eu sei sobre o lobisomem que chamam de João e sobre a linhagem de criaturas que se escondem nesta floresta. Vim porque vocês não derrotaram a verdadeira ameaça." O silêncio na casa era sufocante. Evaristo o encarava, sem saber como reagir. "Você viu o lobo branco?" "Não viu," continuou Raimundo, sem esperar uma resposta. "Esse lobo não estava ali por acaso. Ele é o guardião da maldição. É uma criatura ancestral que controla os lobisomens e decide quem vive e quem morre. João não estava agindo por conta própria. O verdadeiro poder está naquele lobo branco." Evaristo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele temia era a verdade. A batalha que travaram na floresta não havia sido o fim, mas apenas o começo. "E o que fazemos agora?" perguntou ele, quase em um sussurro. Raimundo olhou para ele com seriedade. "Vocês têm duas opções. Podem continuar vivendo em negação, esperando que a maldição se esconda novamente na escuridão por mais algumas gerações, ou podem tentar destruir o lobo branco. Mas saiba que ele é muito mais perigoso do que qualquer lobisomem que já enfrentaram." Evaristo sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. Ele sabia que não poderia ignorar a ameaça. João poderia ter sido contido por um momento, mas enquanto o lobo branco vagasse pela floresta, a maldição continuaria a assombrar Serra do Norte. "Como podemos destruir o lobo branco?" perguntou, decidido a encarar a verdade. Raimundo suspirou, como se antecipasse a pergunta. "O lobo branco só pode ser morto com um artefato antigo, uma lâmina de prata forjada há séculos por um dos primeiros caçadores de lobisomens. Essa lâmina está guardada em uma aldeia ao sul, nas montanhas. Eu posso levá-lo até lá, mas a jornada será perigosa. E mesmo com a lâmina, não há garantias. O lobo branco é uma entidade poderosa, ligada às forças mais antigas desta terra." Evaristo sabia que não havia outra escolha. A segurança de sua vila estava em jogo, e ele não podia viver com o fardo de deixar aquela ameaça crescer. "Vamos fazer isso," disse ele. "Diga-me o que preciso fazer." 3 dias depois, Evaristo, Virgílio e Dito, acompanhados por Raimundo, iniciaram a longa jornada para as montanhas ao sul. A paisagem se tornava mais desolada à medida que avançavam, as árvores ficando mais esparsas e o ar cada vez mais frio. Cada passo que davam os levava mais perto de enfrentar a verdadeira origem da maldição que assolava a Serra do Norte. Ao chegarem à aldeia nas montanhas, foram recebidos por um ancião que os guiou até a relíquia, uma adaga de prata com gravuras antigas, que brilhava com uma luz própria. "Esta é a arma que pode matar o lobo branco," disse o ancião, entregando a lâmina a Evaristo. "Mas lembrem-se, ele é astuto e mais forte do que qualquer coisa que já enfrentaram." Os homens retornaram à vila, preparados para o confronto final. Raimundo os guiou de volta à floresta, onde, sob a luz da lua cheia, eles esperariam pela aparição do lobo branco. Quando a lua subiu no céu, o silêncio tomou conta da floresta. Os caçadores estavam escondidos entre as árvores, com os olhos atentos a cada movimento. Então, de repente, o uivo familiar ecoou pela noite. O lobo branco apareceu, emergindo das sombras como um fantasma. Seus olhos brilhavam intensamente enquanto observava os caçadores. Mas desta vez, Evaristo estava preparado. Com a adaga em mãos, ele avançou silenciosamente. O lobo branco saltou sobre ele, mas Evaristo estava rápido. Com um movimento certeiro, ele cravou a adaga de prata no coração da criatura. O lobo soltou um uivo de agonia, e seu corpo começou a se dissipar como névoa. A maldição finalmente havia sido quebrada. Os homens de Serra do Norte voltaram à vila como heróis, mas com o peso de tudo o que haviam enfrentado. A paz havia sido restaurada,
e a lenda do lobisomem e do lobo branco foi sepultada junto com os medos do passado.